Será que você vive se sentindo abandonado? Olá, eu sou Érica Carvalho, eu sou terapeuta especialista em EFT e professora na CETAR. Eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia. Daniel, você trata pessoas com essa sensação de sempre se sentirem abandonados, carregando essa dor? Você poderia explicar de onde vem isso? Sim, esse mecanismo, na verdade, é uma dor da infância que se replica na vida adulta. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela tem a dor de se sentir, a dor de que passou por um abandono, seja ele real ou seja por uma circunstância até imaginária de interpretação. Peraí, a pessoa tem essa situação de ser um abandono real ou imaginário? É uma interpretação que ela dá às vezes. Ela dá por exemplo, no meu caso, quando o meu pai morreu, eu carregava essa sensação de abandono. Então isso se replica na minha vida adulta de alguma maneira. Se eu não curar essa dor, na minha vida adulta, essa dor ela fica se replicando em outras informações, em outras relações, em outras circunstâncias do meu dia a dia. Interessante. E num processo terapêutico, por onde você começa esse processo de cura do abandono? Primeiro a gente precisa identificar se é uma circunstância recorrente. Então eu vou identificar a queixa da pessoa e eu vou avaliar, porque se a pessoa ela tá num relacionamento, tá tudo bem, e de repente, bruscamente, aquilo acaba. Parece que estava fluindo, aquilo acaba. Ou então ela tá num negócio, tá fluindo bem, ou tá no emprego, tá fluindo bem, mas parece que quando tá fluindo bem, quebra, acaba. Então, muitas vezes, eu vou olhar se essa pessoa tem essa dor do abandono que aconteceu na infância, para poder ajudar ela. É um mecanismo que ele dá um pouco de trabalho para entender, porque a pessoa não tem clareza de que a frequência está dentro dela, ela não tem essa clareza. Então ela vê os relacionamentos começarem a fluir e parar, ela vê um emprego que ela começar a fluir e parar do nada, ela vê os negócios começarem a andar e parar do nada, mas ela acha sempre que está lá no externo a informação. E ela não consegue entender que é uma frequência e uma dor que está dentro dela, que precisa ser curada, porque ela tem um padrão de comportamento que acaba refletindo nessa circunstância. Então é muito importante ela entender que está dentro dela. Então não é muito simples, porque leva um processo de várias sessões para a gente ir conseguindo identificar as circunstâncias e depois achar a causa que vai estar lá na infância. Então deixa eu ver se eu entendi. Na verdade ela carrega essa frequência dentro dela, então ela tem uma crença e ela vai validando essa crença, é isso? Lembrando que a crença ela pode se formar pelo que eu vivi, pelo que eu ouvi ou pelo que eu vivenciei. Então, às vezes a pessoa ela vivenciou essa dor. Então, o pai saiu de casa, não conheceu o pai, ou a mãe, ou o pai faleceu muito cedo, a mãe faleceu muito cedo. Tem outras informações também, mas só para simplificar para a pessoa. Se o pai ou a mãe faleceu muito cedo ou se separou e na vida adulta dela, ela tem circunstâncias de que eu chamo quebra de contrato, que tá tudo indo bem, de repente bruscamente isso se quebra, pode estar relacionado a essa dor. Tá, agora uma dúvida, porque você falou de pai e mãe. Isso tem uma diferença, por exemplo, se o abandono é da parte de pai ou de mãe? Tem. Quando essa dor está muito relacionada a pai, vai impactar em uma área, geralmente em uma área da vida. Quando é de mãe, vai impactar mais em uma outra área da vida. Então a gente procura identificar em que idade foi para verificar se tem uma circunstância realmente ligada a essa circunstância. É um trabalho realmente que exige muito autoconhecimento para você ajudar a pessoa, porque é muito desafiador para a pessoa ter consciência de que ela é responsável por aquilo, porque ela acaba sempre achando que é o outro e ela não consegue entender que está dentro dela. Às vezes o outro também tem uma frequência que precisa ser curada, por isso que eles acabam se atraindo, mas quando eu assumo essa responsabilidade, puxa, eu tenho essa dor aqui, como é que eu vou resolver?
aí eu preciso ir buscar ajuda para essa circunstância. Então traz aí a questão da autorresponsabilidade, né? Eu assumir o meu papel na história e a partir de agora eu buscar uma ajuda e começar a fazer então as mudanças. E como você falou, esse processo é um processo longo, né? Não é alguma coisa que você consegue fazer de uma forma rápida. Não, essa é uma dor que ela precisa ser compreendida e depois consolidar novas informações e criar novos mecanismos para que a pessoa possa ir consolidando isso. Para quem nunca buscou um processo de autoconhecimento, de inteligência emocional, talvez seja muito confuso entender isso. Mas o que é muito importante a gente entender é o seguinte: se lá na minha infância eu tenho a dor do abandono, isso é uma coisa. E na minha vida adulta eu venho sentindo essa sensação de estar se sentindo abandonado, talvez eu tenha que olhar para essa dor. Você não precisa acreditar nisso como uma verdade absoluta. Mas se de repente essa informação está batendo na tua vida, talvez seria interessante você buscar a ajuda de um processo terapêutico para fazer uma investigação de onde isso está vindo, para você poder mudar, porque é possível mudar. As pessoas, elas acabam acreditando que não vai ser possível curar essa dor. E vai ser possível. É claro que exige determinação. Tem um vídeo, uma live que eu fiz recentemente, que está aqui no canal também, falando sobre quebra de padrões. E seria bem legal essa pessoa assistir esse vídeo, porque também complementaria todo esse assunto aqui que a gente está falando. É interessante você ter tocado nesse assunto da live, porque a gente também recentemente fez um vídeo falando sobre a dor da criança interior, né? O que é criança interior. Então, se de repente a pessoa não conhece, ter um pouquinho mais desse conhecimento para daí, com essas informações, começar a fazer um processo. E assim, fora o processo terapêutico, Daniel, tem algum outro trabalho que você desenvolve que daria para a gente fazer esse processo de cura da criança? Sim, nós fazemos treinamentos, fazemos cursos para que a pessoa possa vivenciar esse processo de forma mais profunda, onde nós usamos a base do autoconhecimento, a base da inteligência emocional e ajudamos essa pessoa a assumir mais responsabilidade sobre a vida dela para seguir adiante. Eu não tenho controle sobre muita coisa da minha vida, mas é minha responsabilidade exercer esse processo de me curar. É minha responsabilidade isso, não é do outro. O que aconteceu no passado já está no passado. É minha responsabilidade a partir de agora seguir adiante para deixar a minha felicidade nas minhas mãos e não nas mãos do outro. Maravilha, Daniel. Então, o que você disse aqui, resumindo, é que existe a possibilidade de fazer o processo de ressignificação dessa dor. Sim, e além de fazer a ressignificação, tirar informações produtivas e positivas para a nossa vida. Apesar de ser uma dor, eu consigo retirar recursos dessa informação para eu ir adiante. Legal, Daniel. Muita gratidão. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com seus amigos. Se ainda não é inscrito do canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT Érica Carvalho, Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.